Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões admiraram-se. Alguns deles, porém, disseram: por Beelzebu, príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E outros, para pô-lo em prova, pediam-lhe um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e casa cai sobre casa. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que por Beelzebu é que expulsa os demônios. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, vossos filhos, por quem é que os expulsam? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Mas, se pelo dedo de Deus expulsa os demônios, é evidente que chegou a vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado a entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava e repartirá os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega e a encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz no meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te aleitaram. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Podem sentar-se. Beatus venter qui te portavit, et tubera que subsisti. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que sugaste. Reverendíssimo Padre David, reverendíssimos padres, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis. Um aviso, 2 avisos. Nesta missa, quem assiste essa missa, a primeira missa de um padre, pode receber uma indulgência plenária. Lembrando as condições da indulgência plenária, primeiro, o ato indulgenciado, que é o caso de assistir à Santa Missa. Segundo, haver comungado no dia, depois estar em estado de graça, com a confissão ao menos uma semana antes ou uma semana depois. E quarto, ter total desapego do pecado, mesmo venial. E quinto, rezar pelo Santo Padre, nas intenções do Santo Padre, ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Depois da Santa Missa, o novo sacerdote deve dar a bênção que se dá quando se é ordenado para aquelas pessoas que ainda não receberam. As palavras de louvor que essa senhora dirigiu ao Nosso Senhor, porque Ele é Deus, podem, guardadas as proporções, serem dirigidas à mãe de um sacerdote. Porque o sacerdote é um outro Cristo. Todo fiel em estado de graça também é um outro Cristo, porque ele participa da vida divina, pela graça santificante. No entanto, o sacerdote tem algo a mais. Ele participa da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 ocasiões, principalmente. Na Santa Missa,
quando ele consagra o pão e o vinho, porque nessa hora ele vai dizer: isto é o meu corpo. No entanto, não é o corpo do sacerdote, mas é o corpo de Nosso Senhor. Nosso Senhor está falando através da boca do Padre e realiza o que ele diz. Ou seja, aquele pão deixará de ser pão, passará a ser o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo se diz no vinho. Isto é o meu sangue, o sacerdote diz, e não é o sangue do sacerdote, mas o sangue de Nosso Senhor. Nosso Senhor fala pela boca do sacerdote e realiza o que ele fala. Ou seja, o vinho deixará de ser vinho, passará a ser Nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda ocasião é no sacramento da confissão, quando o sacerdote dirá: eu te perdoo os teus pecados. Não é o Padre que está perdoando, é Nosso Senhor. Através do Padre, ele diz essas palavras. Usa da boca do Padre para pronunciar essas palavras, e a partir daquele momento, se o penitente está arrependido, ele vai receber o perdão dos seus pecados. Porque só Deus pode perdoar os pecados. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Só o ofendido é que pode perdoar a ofensa recebida. E o sacerdote, realizando a transubstanciação durante a Santa Missa, ele realiza o maior ato que se pode realizar em todo o universo. Ouçamos as palavras de Dom Lefebvre, que são admiráveis, dignas de toda a meditação. Qual é a finalidade porque Deus criou tudo? É o grande mistério da redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a finalidade de toda a criação, é o cumprimento do mistério da redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a finalidade pela qual Deus criou o mundo e pela qual Ele mantém a vida no mundo e leva a bom termo a vida no mundo. É impressionante. A causa de tudo, de toda a criação, é a redenção, em outras palavras, é a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é a Santa Missa, senão a renovação dessa mesma morte? Na cruz, Nosso Senhor adquiriu os méritos e na missa esses méritos são aplicados. Daí a importância do ato principal do sacerdote, que é a celebração da Santa Missa, a renovação do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, desse mistério da redenção. E o que aconteceu com a redenção, com a morte de Nosso Senhor, foi o que Nosso Senhor diz nas duas parábolas de hoje, da casa e do homem possesso. Um homem tinha o poder sobre a sua casa e confiava em suas armas, e veio um mais forte e expulsou esse homem de sua casa. Depois havia um homem possesso do demônio, o demônio foi expulso e, vendo que a casa da alma desse homem estava limpa e varrida, pegou 7 demônios piores do que ele e voltou. E o estado da alma desse homem ficou pior do que era antes. O que significa isso? O que é essa casa, o que é esse homem possesso? É a humanidade, a sociedade humana. Então, até Nosso Senhor, a humanidade, a sociedade humana estava sob o poder do demônio. E Nosso Senhor é o mais forte e veio e expulsou o demônio. Como? Pela sua cruz, pela sua morte na cruz. E pode-se dizer o mesmo de um homem possesso.
Então veio o exorcista, Nosso Senhor, e expulsou o demônio com a sua morte na cruz. No entanto, Nosso Senhor vai acrescentar: o demônio vai conseguir 7 demônios piores do que ele e vai voltar. E é o que aconteceu na história da igreja. Os 3 primeiros séculos, por assim dizer, foram os séculos em que o mais forte expulsou o mais fraco. O exorcista expulsou o demônio. Vão se seguir 1000 anos dessa posse perfeita de Deus sobre a sociedade humana. E depois desses 1000 anos, vem outros 1000 anos em que os 7 demônios vão forçar a entrada nessa casa e vão conseguir. Hoje vivemos a posse de 7 demônios sobre a sociedade humana, e o estado da nossa sociedade é pior do que o estado da sociedade do paganismo, quando Nosso Senhor veio. E assim como foi com a morte de Nosso Senhor, que o demônio foi expulso, também será com a morte de Nosso Senhor que 7 demônios que estão reinando hoje serão expulsos. E como? Com a renovação dessa morte. Porque Nosso Senhor morreu uma só vez, fisicamente, mas misticamente Ele morre novamente a cada missa que é celebrada. Daí a importância de sacerdotes que tenham bem claro em sua mente a importância do sacrifício da missa. É o principal ato sacerdotal. E é o ato que vai, quando Deus quiser, causar a expulsão dos 7 demônios que dominam a sociedade hoje. E a Santa Missa é celebrada pelo sacerdote, muito bem. O povo não celebra a missa, assiste, mas deve participar. E a participação do fiel e até mesmo do sacerdote não é tanto repetir as orações que o sacerdote diz, é, sobretudo, unir-se à vítima que é imolada sobre o altar. Assim o sacerdote também, além de sacerdote, deve ser vítima também, unir-se à vítima que ele mesmo imola. Porque o sacrifício da cruz é o sacrifício da humanidade para Deus. Por isso Deus se fez homem. O homem precisava oferecer o sacrifício de reparação pelo seu pecado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, mas é homem. Enquanto homem, ele vai sacrificar-se em nome de todos os homens. Mas cada homem tem que unir-se a ele e fazer o seu sacrifício, ou seja, imolar-se. Daí a importância de entender bem como se deve assistir o sacrifício da missa. Deve-se ir à missa para fazer o seu sacrifício, unir o seu sacrifício ao de Nosso Senhor. Ou seja, colocar tudo nas mãos de Deus. Se o inimigo entrou nessa casa e voltou a essa alma daquele homem, não é porque Nosso Senhor é fraco, Ele é o mais forte. No entanto, houve um cúmplice do demônio. Por causa dessa cumplicidade, o demônio voltou. E essa cumplicidade é o amor próprio. Só há 2 amores, o amor de Deus e o amor próprio. O amor de Deus que leva até o desprezo de si mesmo, e o amor próprio que pode chegar até o desprezo de Deus. E cada um deles forma uma sociedade. O amor de Deus forma a sociedade da igreja e de Deus, e o amor próprio forma a sociedade do mundo e do homem.
dos direitos do homem, da dignidade do homem, do orgulho. Então, o nosso grande trabalho é de matar, por assim dizer, o amor próprio, sacrificar o amor próprio em holocausto. O combate a nós mesmos, humildade, obediência, submissão, caridade. A caridade para com o próximo supõe a severidade conosco mesmos e a condescendência com o próximo. E a cada missa nós devemos renovar esse sacrifício total do nosso amor próprio, para que no lugar dele reine o amor de Deus. Então esse é o programa da vida de cada um de nós, dos fiéis e dos sacerdotes também. E ter bem, dar grande importância à assistência à Santa Missa. Como diz no Lefebvre, é o ato, a ação por causa da qual foi criado todo mundo. E todo mundo é sustentado por causa dessa ação. Lembremos que, provavelmente, próximo dia 25, será feita a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, pela pessoa do Papa, em união com todos os bispos do mundo. Se o texto for bom, de acordo com a doutrina católica, e se todos os requisitos pedidos por Nossa Senhora forem cumpridos, podemos esperar a conversão da Rússia e, em consequência dessa conversão, a conversão de todo mundo. Ninguém é pecador demais para que não possa ser convertido. O grande pecado de Judas foi não acreditar que poderia ser perdoado. E quase todos os exorcismos que vosso servidor fez, o demônio ficava sumamente raivoso, irado, quando se rezava pelo Papa Francisco. Então rezemos para que seja feita esse ato conforme a vontade de Nossa Senhora e esperemos as felizes consequências desse ato. Pai, Filho,